E olha, a corrida global por data centers para sustentar essa revolução da inteligência artificial tem movimentado bilhões de dólares e aumenta a demanda por financiamento. Como é que o Brasil tem se preparado para esse cenário? É Daniel Bichuete, co-CEO e CTO da Forlex, que vai nos explicar. Daniel, seja muito bem-vindo e feliz ano novo. Um prazer ter você aqui. Prazer estar aqui presente. Obrigado, Vitor. Daniel, queria começar entendendo como é que o Brasil está posicionado exatamente nessas discussões acerca, principalmente dessa infraestrutura da inteligência artificial. A gente tem visto essa discussão acerca dos data centers, da consolidação dessa estrutura de energia para comportar tantas mudanças. Como é que a gente está posicionado? Então, eu acho que o Brasil ele tem uma posição vantajosa se olharmos para o futuro, as possibilidades. Nós temos muitas possibilidades que podem ser aproveitadas aqui. A gente tem uma matriz energética bastante limpa, quase 90% dela. Nós temos uma área territorial gigantesca para ser utilizada. Estamos posicionados geograficamente numa área interessante também, próximo de alguns cabos submarinos. Então, nós temos muita oportunidade de crescimento. Porém, naturalmente, nós temos diversos pontos a serem corrigidos, né? Eu acho que o Redata, que acabou de ser lançado pelo governo federal, tenta corrigir alguns desses pontos. Você citou o Redata, eu queria entender do ponto de vista regulatório, então, quais são os gaps que ainda faltam para que a gente se torne um player mais atrativo nessa busca por um protagonismo na consolidação dessa infraestrutura, pensando principalmente na instalação de data centers? Eu acho que quando a gente analisa essa questão de data centers, o governo ele se moveu no sentido de aumentar o financiamento, que é interessante, e reduzir também um pouco as taxas a serem cobradas, os impostos, sobre algumas partes da cadeia. Mas eu acho que hoje, num ambiente em data centers de inteligência artificial, que são os impulsionadores, que é o tema impulsionador da construção desses novos, dessa expansão mundial, eu acho que faltou um pouquinho ali de, por exemplo, redução de impostos de importação de equipamentos especializados para IA. Vamos dizer assim, construir um data center, mas o que a gente chamaria de data center de segunda categoria, que é para atender onde você constrói data centers focados em IA, em alguns países mais importantes do mundo. E o Brasil fica relegado a prover data centers, ou ter no seu território data centers de segunda categoria, ou seja, vamos chamar os que não possuem equipamento de GPU, que é a unidade para processar a inteligência artificial. Então, eu acho que o governo ele precisava ter dado uma trabalhada ali, reduzida a taxa de GPU para impulsionar esse tipo de instalação. Porque hoje, por exemplo, o que impede a maioria dos que a gente chama dos big players mundiais hoje de construção de data center é burocracia, o tempo do trâmite que você leva num processo de importação. Então, às vezes, por um exemplo, se um grande player mundial resolve trazer um data center, iniciar um processo de importação de equipamento de primeira qualidade, a placa foi lançada pela NVIDIA hoje, até que ele consiga autorização, documentação, para que essa placa que chegue ao país para ser instalada, já se passaram mais de 6 meses. A placa, então, ela já chega defasada. Nós estamos falando de um mercado que, por ano, são lançados novos equipamentos que, às vezes, quadruplicam a capacidade de processamento. Então, eu acho que a gente tem que desburocratizar a importação e tem que, principalmente, também redução de carga tributária sobre ativos estratégicos. É parar com aquela popular metodologia brasileira de vamos reduzir impostos focando em trazer uma indústria automobilística para o país. Isso é legal, gera emprego, etc. A gente tem que também começar a pensar em redução de carga tributária para atração de alta tecnologia para o país e concentração de instalações que vão priorizar o que a gente chama de matéria intelectual brasileira, porque existe uma grande matéria intelectual brasileira, nós temos muitos profissionais muito bem colocados em big techs, em empresas de inteligência artificial, mas que acabam sendo exportados como profissional porque não tem oportunidade aqui. Daniel, eu queria entender, você citou essa matriz energética brasileira, eu queria entender se o marco legal do setor elétrico aprovado, né, no ano passado pelo Congresso Nacional, ele traz uma segurança maior exatamente para a instalação dessa infraestrutura em território brasileiro. Olha, eu acho que ele já é um avanço, tá? Ele é um movimento natural
Eu entendo que, como diversos projetos de lei no Brasil, durante o processo de tramitação, ele acabou sofrendo alguns remendos que não deveriam, ao meu ver, que poderiam não existir para que aquele processo fosse mais natural, né? Assim como até a nossa própria regulação de IA está caminhando. Então, eu acho que é um primeiro passo. A gente tem que avançar muito ainda em todo esse processo, no processo de renegociação de energia, redução de carga para a venda mesmo de energia por players terceirizados, aumentar o incentivo com redução de carga tributária mais agressiva para a produção através de parques eólicos, sabe, e de energia solar, o que a China tem feito muito bem. A China, você tem a inauguração de parques de energia com fonte, né, alternativas que a gente chamaria eólico e solar, gigantescos, porque o governo ele facilita esse tipo de processo. Eu acho que faltou um extra nesse ponto, poderia se ter feito mais. Conversei com Daniel Bichuete, co-CEO e CTO da Forlex. Daniel, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e feliz ano novo novamente. Feliz ano novo. Até logo.